Abra comigo a sua Bíblia em Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. Nossa mensagem se fundamentará a partir do versículo de número 24. E quero pedir o príncipe aqui que me dê um pouco de retorno. Ou se alguém puder virar essa caixa para mim, só para que eu possa ouvir minha voz. Isso faz com que o grito seja um pouco menor. Lucas capítulo 18. Lucas 18. Lucas 18. Se ela couber ali, meu diácono Rodrigo, do lado da coluna, em cima, muito obrigado. Lucas capítulo 18, enquanto o Rodrigo nos ajuda tão gentilmente, você vai se colocar de pé. Lucas capítulo 18. Minha mensagem se fundamentará a partir do versículo de número 24. Mas para que você entenda o contexto, nós leremos a partir do versículo de número 18. Lucas 18, eu lerei a partir do 18 e depois vocês lerão comigo responsivamente a partir do 24. Assim diz a palavra do Senhor. Obrigado, Rodrigo. Deus te abençoe. Certo homem de posição perguntou-lhe: Ó mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Replicou ele: Tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo, Jesus disse-lhe: Uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. E Jesus, vendo-o assim triste, disse: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar no reino de Deus. E os que ouviram disseram: Sendo assim, quem pode ser salvo? Mas ele respondeu: Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. E disse Pedro: Eis que nós deixamos nossa casa e te seguimos. Respondeu-lhe Jesus: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus. Todos comigo: que não receba no presente, muitas vezes mais, e no mundo por vir, a vida eterna. Oremos. Santo Deus, eterno Pai, ó Senhor, a Ti seja dada toda a glória, honra e louvor, hoje, amanhã e para sempre. Senhor, nós nos humilhamos diante de Ti, nós não somos dignos nem de sequer sermos chamados Teus filhos, mas Tu nos amaste, ó Deus, nos redimiste, ó Deus, ó Pai, nos selaste com o Espírito Santo da promessa e nos trouxeste a Ti por meio da Tua palavra. Tu te revelas na Tua palavra. Tu nos desafias a conhecer-te mais e aprofundarmos-nos cada vez mais quando lemos a Tua palavra. Então, Deus, nós te pedimos que nessa noite Tu tires o véu dos olhos dos que aqui estão, daqueles que ainda não viram Cristo e do Teu próprio povo também, para que compreendamos as maravilhas da Tua lei. Ó Deus, e nos aprofundemos do conhecimento de Ti por meio das Tuas santas Escrituras. Ó Deus, exalta o nome do Teu Filho. Ó Deus, dá-nos a bênção de conhecer-te mais. Senhor, a Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo faz 119 anos. E, ó Deus, ainda que ela tivesse 1000 anos, ela não conheceria, Senhor, a parte pequena de Ti, a mais ínfima, porque é impossível conhecer-te exaustivamente. Tu és eterno. Mas é possível conhecer-te cada vez mais e mais, e nós queremos conhecer-te mais. Dá-nos essa bênção maravilhosa. Enche-nos do Espírito Santo enquanto ouvimos a palavra. Transforma os nossos corações e prepara-nos por meio da mesma, para que, ó Deus, depois de alimentados por ela, nos sentemos à mesa para sermos alimentados também, ó Deus, relembrando-nos do Evangelho de Jesus e termos assim comunhão contigo uns com os outros. Fala conosco, nós te pedimos, Pai,
em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se. O jovem rico é a única pessoa que procurou pela ajuda de Jesus e saiu pior do que veio. O jovem rico é a única pessoa que procurou pela ajuda do Senhor Jesus e saiu dali pior do que chegou. Tudo porque ele não reconheceu quem era o Senhor. Tudo porque, de fato, ele não conheceu o Senhor Jesus. Você se lembra bem, ele se aproxima de Jesus dizendo: "Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna?" Ele não reconhece que Jesus é Deus. Então Jesus diz a ele: "Por que me chamas bom? Bom é um só e esse é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não furtarás, não dirás falsos testemunho." E aí ele diz: "Honra teu pai e tua mãe." E ele soberbamente diz: "Tudo isso tenho observado desde a minha juventude." Se fosse lá nas minhas Minas Gerais, ele dizia: "Isso aí eu faço desde que eu sou menino." Jesus virou para ele e disse: "Só falta uma coisa. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e depois vem e segue-me." E a Bíblia nos conta a história, irmãos, porque ele colocou as suas riquezas no lugar de Deus, porque ele idolatrou os seus bens e cobiçou as coisas desta vida mais do que o próprio Deus, que ele saiu tremendamente triste, porque ele era riquíssimo. Triste saiu e assim permaneceu, porque colocou a riqueza no lugar do Senhor Jesus, o verdadeiro Deus. O grande problema do jovem rico, irmãos, é que ele não reconheceu a pessoa que estava diante dele. O grande problema do jovem rico é que ele não reconheceu que Jesus é o maior tesouro, a maior bênção, o maior privilégio, a maior alegria, a maior virtude, o maior gozo, o maior presente que alguém pode ter em sua vida. Ele não reconheceu, ele não conheceu quem era o Senhor Jesus. E ao olhar para o nosso texto nesta noite, a partir do versículo 24, a mensagem que o Senhor tem para o nosso coração é a seguinte: conheça ao Senhor Jesus. Conheça ao Senhor Jesus. Em primeiro lugar, o nosso texto nos ensina: conheça que o Senhor é poderoso. Conheça ao Senhor Jesus. O problema desse jovem foi que ele não reconheceu, nem conheceu a Jesus. E eu e você precisamos conhecer mais o Senhor Jesus. E se você quer conhecer ao Senhor Jesus, conheça que o Senhor é poderoso. O jovem sai tremendamente triste. E Jesus então diz: amados irmãos, vendo triste, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Porque é mais fácil passar o camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Os discípulos ouvem isso, amados irmãos, e dizem o seguinte: sendo assim, Jesus, quem é que pode ser salvo? E ele diz: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Ah, santo povo de Deus, Jesus olha para aquele homem que colocou o seu coração nas riquezas e disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus aqueles que têm riquezas. Talvez você me diga: ué, pastor, nós temos tantos irmãos prósperos na igreja e na história da igreja, então esses irmãos vão para o inferno? Não, meus amados irmãos. No texto paralelo a este, no Evangelho de Marcos, Jesus explicita muito bem que não é só porque uma pessoa tem riqueza que ela vai deixar de entrar no céu. Mas o grande problema é quando a pessoa é possuída pelas riquezas que tem. O dinheiro, amados irmãos, não deve possuir-nos. Se ele nos possui, o Senhor Jesus o chama até de mamon, atribui a ele a característica de uma divindade demoníaca, porque ele se torna um falso Deus. Você não pode ser possuído pelo dinheiro, você deve possuí-lo.
Quando Jesus diz que não entra no reino de Deus os que têm riquezas, Ele está dizendo que não vai entrar no reino de Deus aqueles que colocam o coração nas suas riquezas e que colocam as suas riquezas no lugar de Deus. E como Jesus é o maior dos pregadores, Ele gosta de contar ilustrações. E Ele diz que é mais fácil passar o camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Muita gente, amados irmãos, querendo aliviar a ilustração de Jesus, disse que lá na muralha de Jerusalém tinha uma portinha pequenininha, bem pequena assim, que chamava de agulha. Aí o camelo, se ele abaixasse, ele entrava ali. Mas não é nada disso que o texto está dizendo. O texto está falando do animal de montaria maior no qual o judeu podia andar. Está falando do menor orifício que existia naqueles dias da Bíblia. Então, aquele maior animal, ele disse que era mais fácil você passar um camelo gigantesco, literalmente pelo fundo de uma agulha, do que entrar um rico no reino de Deus. Os discípulos ficam tão perplexos que dizem assim: sendo assim, quem é que pode ser salvo? Veja bem, que eles não falam só de quem é rico, eles não fazem a pergunta assim: sendo assim, como é que os ricos podem ser salvos? Eles não fazem essa pergunta. Eles dizem assim: sendo assim, quem é que pode ser salvo? Sabe por quê, meu irmão? Porque você pode ser pobre de maré, de si, e ter as riquezas no seu coração. Você pode ser liso, não ter nenhum centavo, mas você ama o dinheiro e tem inveja de quem tem dinheiro e quer destruir quem tem dinheiro. E se você tem isso, você tem a riqueza no seu coração e você não entra no reino de Deus. Os discípulos entenderam muito bem. Qualquer pessoa que prioriza o seu bem-estar, as suas riquezas ou o acúmulo de bens neste mundo no lugar do Senhor, não entra no reino de Deus. E aí eles dizem: mas Senhor Jesus, a maioria dos seres humanos querem ficar ricos e confiar nas suas riquezas. Quem é que pode ser salvo? E aí Jesus diz assim: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. O que Jesus está ensinando aqui, amados irmãos? Jesus está terminando de dar um golpe, amados irmãos, na doutrina equivocada do jovem rico, porque ele se aproxima de Jesus dizendo: o que farei para herdar a vida eterna? Não existe nada que eu e você possamos fazer para herdar a vida eterna. Se um homem tivesse que herdar a vida eterna por si mesmo, ele teria que obedecer à lei com fidelidade, sem nunca falhar em nenhum segundo sequer da sua vida, e ainda assim não poderia ter uma natureza pecadora, porque todos nós a temos e somos filhos de Adão. Então é impossível que um homem se salve por si mesmo. E Jesus está dizendo aqui, a pergunta dele é impossível, mas o que é impossível para o homem é possível para Deus. Talvez alguém que já teve a riqueza no seu coração, que amou o seu dinheiro mais do que a Deus, e foi encontrado pelo Senhor, e reconheceu a maldade do seu pecado, e entendeu que caminhava para o inferno, e entendeu que o dinheiro é um Deus mau, que traz destruição para a sua vida, e essa pessoa se arrependeu dos seus pecados, e foi lavada pelo Senhor Jesus. Isso aconteceu porque o Espírito Santo colocou uma nova natureza no coração dessa pessoa, porque o Espírito Santo a fez nascer de novo, e ela então foi salva, porque o Senhor soprou nova vida dentro dela, e ela creu em Jesus, e isso só é possível pela obra do Senhor Deus. O homem só pode ser salvo pela obra de Deus, por meio do Espírito Santo em seu coração. Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Só Deus pode transformar o coração do pecador. Talvez você me diga: então, reverendo, por que é que o senhor fica nessas andanças todas? Fica na maluquice de pregar em Serra Talhada na sexta-noite, entrar num carro com irmãos que o levem numa viagem, acordar a noite inteira e chega aqui numa reunião. Para que ficar se matando desse jeito? Sabe por quê? Porque o instrumento que o Espírito Santo usa para regenerar o pecador é a pregação do Evangelho de Jesus. A Bíblia diz em Romanos 10:17 que a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Quando o Espírito Santo quer salvar alguém,
Ele usa alguém pregando no púlpito, ou pregando em casa, ou pregando na internet, ou pregando no trabalho. Essa pessoa abre as Escrituras e anuncia a Cristo. E o Espírito Santo então toma a palavra semeada no coração e sopra nova vida, e essa palavra germina, e essa pessoa ressuscita e é salva pelo Senhor. Se você quer conhecer o Senhor Jesus, você precisa aprender que Ele é poderoso, e Ele tem poder para salvar você. Se você entrou aqui um incrédulo, se você entrou aqui desorientado na sua vida, se você entrou aqui e não sabe se morre hoje, se caminhará para o céu ou para o inferno, eu quero lhe dizer que nessa noite o Senhor apresenta a você Cristo Jesus, o Filho de Deus, que veio ao mundo, que deu a vida na cruz do Calvário para pagar os teus pecados. Nunca ninguém te amou como Ele. Ele recebeu a ira do Deus eterno sobre si, para que você não fosse jogado no inferno. E se você entende o amor dele por você nessa noite, e se arrepende dos seus pecados, e crê que Ele é o Filho de Deus, o único que te reconcilia com o Pai, aquele que salva você, para que você seja declarado justo por Deus. Se você crê em Jesus, Deus te declarará justo em seu tribunal, e você será salvo, reconciliado com Deus, adotado pelo Pai, terá vida eterna e estará na presença do Senhor Jesus por toda a eternidade. E Ele mesmo habitará em seu coração aqui. O Senhor é poderoso para salvar. O Senhor tem todo o poder. O teu Deus pode realizar aquilo que Ele quiser. Um dos missionários mais queridos, irmãos, do nosso país, também por mim, tinha seu ministério na África. E ele pregava o Evangelho ali para uma tribo não alcançada. E houve um grande avivamento enquanto ali ele pregava. E ele pregou um dia para aqueles nativos africanos que o Senhor tem o poder para fazer tudo aquilo que Ele quiser. E o maior milagre que Deus faz é a ressurreição do coração. Mas Deus pode fazer tudo aquilo que Ele quiser. E uma mulher nativa africana, cuja filha estava putrefata em sua pele por causa de uma enfermidade, tinha gastado todos os seus recursos com feiticeiros e com os pajés daquela região, e eles não podiam ter feito nada ali. Então ela caminhou 2 dias ouvindo falar do Senhor Jesus, e se aproximou daquele missionário, que talvez até você conheça, e perguntou a ele: o seu Deus, Jesus, tem o poder de fazer tudo aquilo que Ele quiser? E o missionário disse: tem. Então ela colocou a menina e abriu o invólucro no qual a criança estava, e então as fraldas estavam grudadas na pele da criança, que estava em carne viva. Ela abriu a criança e colocou diante do missionário. O seu Deus tem poder para curar essa menina? E o missionário disse que tremeu lá dentro. Falou: Senhor, e agora? O que é que eu faço? Ele: Senhor, tu farás o que tu quiseres, porque tu és soberano. Mas, Senhor, se tu quiseres curar essa criança, isso dará glória ao teu nome. Pessoas ficarão tremendamente impactadas e portas serão abertas para que nós anunciemos o Evangelho. E o missionário orou. E depois ele orou, ele fechou a criança e entregou para sua mãe. E a mãe creu no Senhor Jesus naquele dia. E caminhou 2 dias pela savana africana, sem abrir a filha. E para a glória de Deus, quando ela chegou na aldeia em que morava, ela abriu aquelas fraldas, e a pele daquela criança estava limpa como a pele de um bebê recém-nascido. O Senhor Jesus tem todo o poder, e Ele pode fazer tudo aquilo que Ele quiser. Mas o maior milagre que Ele realiza é a transformação do coração do pecador, porque o homem por si mesmo jamais buscará o Senhor. Como dizia o príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon: é mais fácil você convencer um leão faminto diante de você a tornar-se vegetariano do que um pecador converter-se por si mesmo. É impossível. Os
discípulos têm a excelente pergunta: sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus diz: o que é impossível para o homem é possível para Deus. Talvez você chegou aqui nessa noite e está dizendo: eu estou perdido, eu estou caminhando para o inferno, eu sou um zero à esquerda, já não há mais possibilidade para mim. Eu quero dizer para você que o que é impossível para você é possível para Deus. Talvez você diga: pastor, eu estou muito longe, já não há mais possibilidade de voltar. Jesus Cristo desceu da glória e foi à cruz para buscar você. Não há pecador tão distante que Jesus não possa buscá-lo. Não há pecador tão perdido que Jesus não possa achá-lo. Não há pecador tão inveterado que Jesus não possa quebrantá-lo. Não há pecador tão endurecido que Jesus não possa mudá-lo. Que nessa noite o Senhor transforme o seu coração. O Senhor Jesus tem poder para salvar você, tem poder para restaurar a sua família, tem poder para trazer seus filhos de volta à presença do Senhor. Ele é poderoso e Ele pode fazer tudo aquilo que Ele quiser. Que nessa noite você invoque o Senhor, se apresente diante dEle. A Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Que o Senhor manifeste o seu poder em tua vida, em tua família, nesta igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Conheça o Senhor Jesus, porque Ele é o maior de todos os poderosos. Louvado seja o nome do Senhor. O grande problema do jovem rico, meu querido Daniel, foi que ele não conheceu quem era o Senhor Jesus. Você conhece o Senhor Jesus? Conheça ao Senhor Jesus. O texto nos diz: conheça o Senhor Jesus porque Ele é poderoso. Mas o texto continua a nos dizer: conheça o Senhor Jesus porque Ele é generoso. Conheça o Senhor Jesus porque Ele é generoso. Olhamos para o texto. Versículo de número 28. Vocês lerão, amados irmãos. Não, eu lerei o 28, vocês o 29. E eu lerei parte do 30. Diz assim a palavra: e disse Pedro: eis que nós deixamos nossa casa e te seguimos. Vocês o 29. Respondeu Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado a casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais. Louvado seja o Senhor. Conheço o Senhor Jesus porque Ele é generoso. Pedro, vendo o que aconteceu com o jovem rico e diante do desespero de que ninguém pode ter o seu coração transformado por si mesmo, pensou: e agora o que será de nós? Ele vira para o Senhor Jesus e diz: nós aqui, Senhor, deixamos tudo aqui para seguir o Senhor, o que é que vai acontecer com a gente? Se é impossível para nós receber a salvação por nós mesmos, e agora? Agora nós perdemos tempo, já era. E aí Jesus então diz para ele, amados irmãos, que ninguém pode ser mais generoso do que Deus. Aprenda isso comigo, irmão. Ninguém pode ser mais generoso do que Deus. O Senhor é claro ao dizer-me no texto, queridos irmãos e irmãs, que em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado a sua casa, ou deixado mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais. Marcos, amados irmãos, ao narrar essa cena, ele diz que não receba no presente o cêntuplo. E isso é verdade. Quando você, meu irmão, deixa pessoas ou coisas que eram prioridade para você e começa a priorizar o Senhor Jesus, Ele está dizendo que no presente, nesse mundo, Ele te dá muitas vezes mais e mais. No seu discurso em Marcos, Marcos diz 100 vezes mais. É claro, amados irmãos, Jesus está fazendo aqui uma apologia do divórcio. Você vai largar a sua mulher e aí vai viver para o Evangelho? Não, irmão, Jesus não está fazendo nada disso. Mas quando você é cristão, por exemplo, e a sua mulher diz: se você é cristão, eu não posso continuar casada com você. O Senhor Jesus diz: foi meu celular, só não se preocupe. O Senhor Jesus diz que o seguinte: se a sua mulher te abandona, você deixa ela aí, você fica livre. Porque você não vai deixar Jesus por causa da sua mulher. Essa é a ideia do texto.
Se você é crente, alguém diz, se você continuar sendo crente, eu vou te abandonar. Você não pode abandonar o Senhor Jesus. Ele é a prioridade. Mas algumas vezes, por exemplo, você que prega o Evangelho, é obrigado a se separar da sua esposa uma semana, uns 2 dias, né? É tão bom estar do lado da nossa esposa, não é verdade? Mas eu essa semana tive que viajar. Eu saio de casa, a primeira coisa que eu escrevo para cá, eu estou morrendo de saudade de você. Eu mando WhatsApp para ela, queria que você pudesse estar aqui comigo, porque nós somos um. A Bíblia diz que nós somos uma só carne. Mas às vezes, por causa da missão do Evangelho, nós não vamos ficar coladinho com quem a gente ama. Nós vamos pregar o Evangelho onde o Senhor nos mandar. Nós vamos manter o nosso casamento, graças a Deus por isso, porque é isso que a Bíblia manda fazer, né? Mas nós vamos muitas vezes renunciar também tempos agradáveis para nós, para podermos pregar o Evangelho. Mas há aqueles que terão que renunciar à presença de seus pais, de seus irmãos. Você cresce no seio de uma família, você mora naquela casa, você se preparou para fazer a faculdade da cidade em que seus pais moram, você já arrumou o seu primeiro emprego, você se casou ali e você diz, vou ficar perto dos meus pais e da minha sogra a vida inteira. Até que o Senhor disse, não, agora você vai ter uma transferência lá para a região nordeste, para o sertão. E você vai chegar lá, só tem uma pequena igreja naquele lugar. E você vai ser um excelente funcionário do governo e vai receber um bom salário, e o seu salário vai ser o maior dízimo daquela igreja. E você vai ser uma referência naquela cidade, vai pregar o Evangelho ali e vai ser um instrumento de transformação daquele lugar para a glória e para a honra do nome de Jesus. E aí você vai deixar seu pai e sua mãe aqui, sabe o que vai acontecer? O Senhor vai te dar pai, vai te dar mãe, vai te dar irmão, vai te dar casa, vai te dar tudo lá. É isso que Ele está prometendo aqui. Ele dá 100 vezes mais tudo isso. Irmãos, um dos dias mais difíceis da minha vida foi o dia que eu saí de casa para vir para o seminário. Porque eu morava em Brasília, minha cidade era próxima, eu estava quase todo fim de semana em casa. Mas quando eu vim para o seminário, eu olhei para minha mãe na porta, chorando. Aquilo partiu meu coração. Ela tinha certeza de que eu nunca mais moraria em casa. É como aquela música sertaneja, né? Eu sei que ela nunca compreendeu os meus motivos de sair de lá, né? Mas ela sabe que depois que cresce, o filho vira passarinho e quer voar. Aquele dia foi tremendamente impactante. Qual não foi a tristeza da minha querida? O dia em que ela teve que partir daqui para o Chile e não estar mais com sua mãe, sendo ela a filha mais nova, que estava dentro de casa, e cuja mãe e avó tinham esperança de que sempre estaria perto. Não foi fácil, não é fácil, irmão. Mas quando a gente vai, o Senhor promete nos dar paz, nos dar mães, nos dar irmãos. Conto para vocês um episódio. As gravidezes lá em casa sempre foram tanto quanto conturbadas. O primeiro bebê nosso eu tenho esperança de ver na glória como uma alma amadurecida ao lado do meu Senhor Jesus. A gravidez do Davi foi um pouco mais tranquila, mas quando a nossa querida Isabela, que está ao lado da sua mãe, veio, nós tivemos sérios problemas e durante muitas vezes corremos para o hospital. E na última vez, durante mais de 5 vezes, parecia que minha esposa estava perdendo o bebê, e na última vez o médico disse, dessa vez não salva não. E nós já estávamos desanimados, chorando. Ele disse, vou fazer o exame só por desencargo de consciência. E quando ele botou o exame ali, amados irmãos, para ouvir o coraçãozinho dela, ele colocou o aparelho e o coraçãozinho dela. Nós choramos de alegria. Hoje está aquela moça bonita ali. E quando crescer, quem quiser namorar com ela vai ter que enfrentar o pai. Mas ela estava na barriga da mãe. Mas o doutor disse, ela corre o risco de morrer a qualquer momento. Então ele liberou Cleusa para ir para casa e disse, você vai ficar 4 meses de cama. Isso já era um período avançado da gravidez. Você não vai poder, só vai se levantar para ir ao banheiro. Você não pode fazer nada. E naquela época, irmãos, eu era o pastor da igreja presbiteriana Cristo Me Pastor, lá em Santiago, no bairro de Las Condes. Eu tinha
3 pastores auxiliares, nós estávamos plantando outras 2 igrejas, nós tínhamos 2 congregações. Eu lecionava 5 matérias no Seminário Teológico da Igreja Presbiteriana do Chile. Eu liderava a equipe de brasileiros e ainda fazia minhas incursões evangelísticas uma vez por mês, viajando de norte a sul do Chile. E mais, tinha aquele moço ali, com 2 anos de idade, nem 2 anos ele tinha, com 1 ano e pouquinho, que era totalmente dependente de nós, e agora eu também teria que cuidar dele. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? E as irmãs do Ministério de Senhoras lá do Chile chegaram lá em casa e falaram, pastor, aqui quem manda na cozinha somos nós agora. E todo dia, durante 4 meses, elas levavam o almoço para nós, irmãos. Deus me deu mães ali no Chile. Deus me deu irmãs preciosas que cuidaram de nós no momento em que nós mais necessitamos. E aí à noite eu corria para um restaurante chinês lá perto de casa e comprava arroz chalfan, comprava carne mongoliana, não é verdade? Comprava yakisoba, e por isso que o Davi ficou com aquele olhinho puxado, com cara de chinês, né? De tanto comer comida chinesa. Durante 4 meses. Mas Deus nos deu mães, nos deu irmãos, nos deu pais. Aqui na nossa Igreja Unida mesmo, esse ano meu carro pegou fogo. Irmãos queridos se juntaram e falaram, pastor, nós vamos abençoar o senhor, nós vamos ajudá-lo. O que o Senhor Jesus promete, eu já experimentei. Ele nos dá paz, nos dá mães, nos dá irmãos, nos dá irmã, nos dá lugar para morar. Ele cuida de nós. Irmãos, não é possível que alguém seja tão generoso como Deus. Ele é o dono de tudo e deu seu único filho por nós. Ele vai suprir todas as tuas necessidades em Cristo Jesus. Davi muito bem disse, fui jovem, agora sou velho, nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Se o Senhor está chamando você para servi-lo, não titubeie, não retroceda, não tenha medo. O Senhor vai cuidar de você. Ninguém é mais generoso do que o Senhor. Não tenha medo de renunciar ao lugar onde está. Eu sei que vai ser difícil separar do papai, da mamãe, dos irmãos, mas o Senhor vai te dar paz, vai te dar irmãos, vai te dar irmãs, vai dar pessoas que cuidam de você. Em qualquer lugar que você for, você não estará sozinho e o Senhor estará ao seu lado. Então creia que o Senhor é generoso e seja mais agradecido. Veja de quantas bênçãos o Senhor tem te cercado. Você tem um lugar onde morar, você tem comida que comer, você tem roupa para vestir, você tem pessoas com as quais você se relaciona, você tem uma igreja na qual você adora a Deus, você ouve o Senhor falando com você nas Escrituras. Veja como você é amado, reconheça a generosidade de Deus e agradeça pelas bênçãos que Ele tem derramado na sua vida. Que o Senhor faça de nós homens e mulheres agradecidos e que nós conheçamos cada dia mais e mais o Senhor Jesus, porque Ele cuida de nós, Ele supre todas as nossas necessidades. Conheça o Senhor Jesus, conheça que Ele é generoso. Você conhece o Senhor Jesus? O grande problema do jovem rico foi que ele não reconheceu quem era o Senhor Jesus. Ele não conheceu que Jesus era o seu próprio Deus. Você conhece o Senhor Jesus? O imperativo da nossa mensagem é: conheça ao Senhor Jesus. Conheça ao Senhor Jesus, conheça que Ele é poderoso. Conheça que Ele é generoso. Mas em último lugar, conheça o Senhor gracioso. Conheça o Senhor Jesus porque Ele é gracioso. Você o conhece porque Ele é poderoso, porque Ele é generoso, mas conheça o Senhor Jesus porque Ele é gracioso. Além de nos dar tudo isso, o texto diz o seguinte, versículo 30, todos comigo. Que não receba no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir, que não receba. Preste atenção no verbo que está no grego. O texto não está dizendo que Pedro terá a vida eterna só porque ele largou a Cristo Jesus.
Ele tem essa recompensa e recebe, porque ele seguiu a Cristo Jesus. Ele tem essa bênção e recebe todas as recompensas, porque Deus deu a ele o maior de todos os presentes. E o maior de todos os presentes que qualquer um de nós pode receber é a bênção da vida eterna em Cristo Jesus. A Bíblia diz que você é pecador, meu irmão, inveteradamente pecador. A Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Davi disse sabiamente: eu nasci em pecado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Ele sabia que a sua mãe tinha uma natureza pecaminosa, o seu pai também, e desde o momento em que ele foi concebido, ele já era um pecador, porque o seu primeiro pai pecou, e o pecado é a natureza do ser humano sem Deus. Então você é pecador, e a Bíblia diz que por causa do nosso pecado, nós merecemos a ira de Deus. Se Deus for tratar a você e a mim conforme nós merecemos, nós deveríamos estar no inferno. Mas Deus é Deus de graça. Talvez você diga: pastor, eu não sou tão pecador assim. Será, meu irmão? Será? Imagina que se o nosso pessoal da mídia tivesse acesso a toda a história da sua vida, e nós começássemos aqui a projetar a sua vida, a vida de Antônio, a vida de Francisca, uma grande, célebre obra, e de repente passasse todos aqueles pecados que você cometeu, até aqueles que você cometeu quando você estava sozinho, ou no escurinho, quando você achou que ninguém estava vendo. Como é que você sairia daqui? Mas se o produtor do filme tivesse acesso aos seus pensamentos, imagine se nós passássemos aqui uma curta-metragem somente com uma semana de pensamentos seus. Como é que você sairia daqui? Tremendamente envergonhado, não é verdade? Nós somos pecadores, irmãos. Nossos pecados ofendem a santidade de Deus e nos envergonham. E se Deus for nos tratar conforme os nossos pecados merecem, Ele tem que derramar sobre nós a sua ira. Mas Deus é gracioso, é bondoso, e soberanamente Ele resolveu dar ao seu povo a maior de todas as bênçãos, a bênção de ser salvo pela graça mediante a fé, a bênção de conhecê-lo, de ser salvo por Ele, porque Cristo Jesus morreu na cruz para pagar os nossos pecados. O texto diz que o Senhor dá ao seu povo a bênção da vida eterna. Conheça o Senhor Jesus, porque Ele é gracioso. Se você verdadeiramente conhecê-lo, você será perdoado de todos os seus pecados. Você crerá que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o único mediador entre Deus e os homens, o caminho, a verdade e a vida, aquele que morreu na cruz para pagar os teus pecados e os meus e ressuscitou. A Bíblia diz que debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. A Bíblia diz que se você crê em Cristo como seu único Senhor e Salvador, você será salvo. A Bíblia diz que se você invocar o nome do Senhor, dizendo: Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus, eu creio que Tu és o meu Salvador, eu creio, Senhor, que Tu és aquele que me reconcilia com o Pai. A Bíblia diz que se você invocar o nome do Senhor, você será salvo. Invoque hoje o nome do Senhor. Reconheça que Ele é o Filho de Deus, o único mediador entre Deus e os homens. Reconheça e diga: Senhor, eu me arrependo dos meus pecados. Eu peço que o Senhor habite em meu coração. Eu confio minha vida ao Teu senhorio. Salva-me. A Bíblia diz que se você pedir e crer, você será salvo. Será perdoado. Você será selado com o Espírito Santo. O próprio Jesus habitará no seu coração e nunca mais te deixará. E você estará com Ele aqui e em plenitude na eternidade. Que bênção maravilhosa é receber a bênção da vida eterna. Ah, louvado seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, se eu não me engano, no ano de 2011 ou 2012, quando eu era pastor ali em Brasília, na igreja presbiteriana do Guará 2, nós realizamos muitas vezes um projeto evangelístico chamado Simpósio Conheça o Evangelho da Graça. E nós
reuníamos pessoas não crentes, mais de 50 pessoas da igreja se juntavam para preparar. Havia o ministério da cozinha, havia o ministério da recepção, havia o ministério daqueles que tinham que sentar e abrir a Bíblia com os visitantes, e nós bombardeávamos muitos visitantes para vir ao simpósio. Já houve vezes no simpósio de termos mais de 50 visitantes em todos os dias, já houve vezes de termos 10 visitantes, mas nós fazíamos esse evento 2 vezes por ano para mover a igreja. E no primeiro dia do simpósio nós estudávamos o tema só a Escritura. Depois nós estudávamos só a graça, só Cristo, só a fé. Eram esses os temas que nós estudávamos. E aí todos os dias nós abordávamos que fazíamos isso somente para dar a Deus toda a glória. Nós estudávamos os 5 solas da reforma. Mas sentávamos com pessoas não crentes e fazíamos perguntas e respostas na Bíblia com o fim de evangelizá-las. A primeira lição era só a Escritura. O objetivo era revelar às pessoas que a Escritura é a palavra de Deus. E é claro que nós apresentávamos conteúdo do Evangelho para mostrar que a Escritura nos aponta o caminho da salvação. Mas geralmente nós só fazíamos o apelo final depois do último dia, quando nós apresentávamos o tema só a fé. Mas naquele ano, no simpósio, eu expus no primeiro dia, cada dia era um expositor. E naquele dia eu terminei pregando no final do simpósio. A ideia não era pregar, né? Mas o seu pastor aqui, até quando ensina, até quando dá aula, prega, não tem jeito, não dá para correr. Eu preguei sobre o texto: examinais as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim, e não quereis vir a mim para terdes vida. João 5, 39, 40, se eu não me engano. E preguei o Evangelho aquele dia, e não fiz apelo, voltei para casa. No outro dia, quando o Jefferson, que era seminarista, depois meu pastor auxiliar, expôs o tema só Cristo, eu concluí o evento naquele dia, e um dos jovens que estava fazendo o curso me pediu a palavra. Eu sabia que ele era ministro de Eucaristia do padre, que a tia dele tinha me falado, e ele era carola no romanismo, todo dia ali, ó, rezava o terço, fazia um montão de coisa, queria ser salvo por tudo aquilo que ele fazia, e ele falou assim: pastor, me deixa falar. E eu gelei, eu falei: vou deixar não. Falei em público aí, houve aquela atenção: não deixo não. Pastor, por favor, me deixa falar. Eu falei: não, aqui não é assim não, a igreja presbiteriana não é bagunçada, a pessoa não chega aqui e vai falar não. Vocês sabem que eu não tenho nenhum problema para fazer isso, né? Vosso pastor não é tão politicamente correto assim. Eu falei: sinto muito, querido, não vou deixar você falar não. Ele: por favor, pastor, eu prometo para o senhor que serei tremendamente breve e o seu coração ficará alegre. Eu lhe dou a minha palavra. É porque amanhã eu não posso vir, eu preciso falar alguma coisa. E eu, com a alma gelada, eu falei: tudo bem, se falar alguma coisa errada eu corrijo, logo em seguida. Ele falou assim: queridos, eu entrei aqui ontem, e por mais que eu seja religioso, eu estava desesperado. Eu não encontrava sentido para a minha vida. Eu buscava e nada trazia paz para o meu coração. Eu trouxe minha mulher, eu trouxe minhas 2 filhas. E ontem, quando o pastor falou sobre examinar as Escrituras, e nos mostrou que as Escrituras apontam para Jesus, enquanto o pastor falava, eu criei em Jesus. Eu fui perdoado pelos meus pecados. O Senhor veio morar no meu coração. Eu fui salvo. Minha vida foi transformada por Ele. E já que eu não vou poder vir amanhã, nem depois, porque eu estou trabalhando, eu queria contar para vocês que eu recebi a Cristo no simpósio, eu criei em Cristo Jesus, e agora eu vou vir para essa igreja, eu vou ser membro dela, minha família virá, e todos nós ficaremos aqui. Todo mundo deve ter dito: tem empolgação de novo convertido. Mas aquele moço foi convertido, irmãos. Tive a bênção de batizá-lo. Ele virou um dos maiores evangelistas que eu conheço. E a esposa se tornou membro, batizei sua filhinha. Depois ele foi pai uma vez, foi pai outra vez, batizei seus filhos. E no mês passado, ele foi eleito presbítero e ordenado presbítero na semana passada. E é um filho na fé que ganhou muitos filhos, uma bênção preciosa. Sabem por quê? Sabem por quê? Presbítero Everson, lá do Guará 2. Porque esse livro diz que ninguém é tão gracioso como o Senhor Jesus, que deu a vida na cruz para salvar o pecador. Se você está angustiado, deprimido, decepcionado, sem perspectiva nessa noite, você veio aqui ouvir o Evangelho, e se você crer em Jesus, você será salvo. Que você conheça o Senhor e receba a maior de todas as graças, porque a Bíblia diz: porque pela graça sois salvos
mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém te glorie. Que você experimente a graça de Deus, creia em Cristo Jesus e receba a salvação. E se já recebeu, que você exulte no grande Salvador. Viva uma vida arrependida e consagrada, porque você foi amado, redimido, selado, você foi ressuscitado na alma, você verá Jesus em glória, você estará com Ele na eternidade. Então louve a Deus todos os dias e agradeça por essa maravilhosa salvação que você recebeu. Conheça o Senhor Jesus, Ele é gracioso, Ele continuará perdoando todos os teus pecados até o dia final. Conheça o Senhor, ame-o, consagre-se a Ele, dedique a Ele a sua vida, porque nunca ninguém amou você como o Senhor Jesus te ama. Toda a glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Conheça o Senhor Jesus, porque Ele é poderoso, porque Ele é generoso, porque Ele é gracioso. Que o Senhor derrame sobre ti as suas mais doces e ricas bênçãos nesta noite, em nome de Jesus, amém.